E agora um almoço super especial no La Plancha, um restaurante de gastronomia espanhola que fica lá na 209 Sul. Desta vez a gente almoçou com o presidente do Sind Atacadista, Fábio de Carvalho, que fala sobre impostos, sobre o setor, ou seja, uma entrevista imperdível. Fique ligado. O restaurante La Plancha da 209 Sul nos recebe mais uma vez para um almoço delicioso. É um restaurante especializado em peixes, frutos do mar e gastronomia espanhola. E dessa vez a gente tem aqui um convidado especial, um empresário que todo mundo conhece aqui em Brasília. É o presidente do Sind Atacadista, Fábio de Carvalho. E vamos saber o que o Júnior, o chefe desse restaurante maravilhoso, vai ter para a gente hoje degustar. Júnior, quais são as novidades hoje? Bem, primeiro, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo ao La Plancha. Prazer. Hoje eu vou fazer um prato mais leve, um prato mais, vamos dizer, da geração saúde. Ai, que bom. E são grelhados, que é um dos fortes da casa, e um pouquinho mais saladinha. Então eu optei pelo Cherne grelhado, que é um peixe característico do sul do país, é o principal peixe da casa. Então eu vou fazer um corte diferente no longo dele, eu vou cortar ele como se fosse um medalhão, na verdade, então ele fica um pouco mais suculento, selado por fora. Uma saladinha simples de alface e tomate. Eu espero que seja ótimo. Muito bem, totalmente saúde. Uma coisa bem leve, mas eu sabia que tem um gosto bem característico, uma coisa bem gostosa. Não é aquele um prato da dieta que fica cansativo de comer, não. Pelo contrário, fica saboroso e gostoso. A questão do corte do peixe fica bem legal. Okay. Ai, obrigado, Júnior. A gente não pode esperar, né, para provar. Ótimo. Então você daqui a pouco volta com essa. Ótimo. Deixar vocês à vontade aí que eu vou lá preparar o prato. Obrigada, Júnior. Obrigado. Agora, Fábio, enquanto o Júnior não vem, conta um pouquinho pra gente do Sind Atacadista, o papel do sindicato aqui em Brasília. Bom, o Sind Atacadista começou, na verdade, em 2001, quando nós, um grupo de amigos, preocupados com o desenvolvimento do Distrito Federal, em trazermos empresas para o Distrito Federal e, claro, crescermos as já existentes na cidade. Então começamos aí a fazer um movimento para criar uma associação ou alguma coisa que defendesse esse setor. E assim fizemos. Começamos timidamente, apenas preocupados com o grupo nosso, que era ligado apenas à alimentação, higiene e limpeza, o que todos conhecem como atacado, na verdade, né? A gente só conhece atacado, ou alimentação, higiene e limpeza. Então partimos para o registro sindical, e assim o fizemos. Quando nós fizemos esse registro, quando nos saiu os registros, eles são completos com todas as bases do setor atacadista. Aí ele cresceu. Então, ele ficou enorme na sua concepção e nós, então, resolvemos o seguinte: nós temos que trabalhar não só para um segmento, nós temos que trabalhar para 50 segmentos. E aí começou os conflitos internos. Quem é que vai cuidar de autopeças? Eu não entendo, fulano não entende e tal. Precisamos buscar alguém do setor. Quem vai cuidar do setor de farmácia? Fizemos a mesma coisa. Então criamos, como o sindicato já tinha sido montado, nós criamos então as diretorias novas até uma nova eleição, que seria 4 anos depois. E assim começamos a fazer esse trabalho e confesso a você que deu certo. Hoje nós temos todos os segmentos já comprometidos com o sindicato e todos eles participam e se preocupam com isso. E quantos filiados, Fábio? Hoje nós temos, a gente representa uma base de 1.200 atacados, de todos os segmentos e de todos os tamanhos. Então hoje a gente tem 250 filiados pagantes, é um caso inédito. Vocês que conhecem bem o sindicalismo e o associativismo, pagando a nós uma prestação para que nós trabalhemos para eles. Agora, confesso também que a gente faz um trabalho também para eles, muito dirigido para justificar. A gente tem parcerias com vários, desde Volkswagen do Brasil, para você ter uma ideia, nesse ano nós já vendemos perto de 50 caminhões via sindicato. Quer dizer, é um retorno enorme. Dando a esse empresário uma condição diferenciada na compra de veículos. Nós temos aí Serasa, temos o sistema bancário, alguns, enfim. Então a gente tem uma série de produtos
que a gente oferece. Então, o sindicato, além de estar defendendo os seus filiados, ainda promove negócios entre os filiados. De toda a ordem, desde que seja negócio lícito e bom para o empresário, principalmente, a gente está dentro, está junto, parcerias incríveis, e basta olhar o site do sindicato, e hoje, modéstia à parte, é um site bem elaborado, você vai ver o que nós oferecemos para termos esse associado ao nosso lado. E contribuindo. Bacana. Voltamos já com o nosso quadro Almoce Conosco, com Fábio de Carvalho. O LMS, Sistema de Gestão e Aprendizagem da Web Aula, apresenta a interface de uso mais intuitiva do mercado. Além de disponibilizar acesso aos cursos online, possui funcionalidades que propiciam aos alunos acessarem o conhecimento e assimilá-lo de forma fácil e colaborativa, como acesso a vídeos e canais de Web TV, gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem, debates em fóruns virtuais e votação em enquetes, leitura de notícias e acesso ao catálogo de cursos, programas, notas, avaliações e preenchimentos de feedbacks e muito mais. Saiba mais sobre o sistema LMS usado por mais de 1 milhão de alunos anualmente no site www.webaula.com.br. Web Aula, Educação Sem Fronteiras. TEM, a revista do empresário, lança neste mês uma edição especial para as mães. Saúde, cultura, esporte, responsabilidade social, política, tecnologia, lazer, negócios e Elba Ramalho. Fiquem de olho na revista Tendências e Negócios. Vocês podem checar as novidades sobre o programa, a revista e muito mais no portal www.tendenciasenegocios.com.br. Confiram. Olha, programas como esse, Tendências e Negócios, é uma das novidades muito boas para esse país. Eu sempre assisto e torço muito para que fique cada dia melhor, cada dia mais influente na nossa sociedade, porque faz muito bem. Assista você também. Continuamos agora com o nosso quadro Almoce Conosco com o empresário Fábio de Carvalho. Fábio, você está à frente do sindicato desde a sua fundação. Porque não encontrou concorrente, pessoas buscando formar nova chapa, ou por causa da sua eficiência? Primeiro, eu tenho uma diretoria totalmente coesa e totalmente pronta a ajudar a todos. Isso nós criamos, porque é muito ruim quando você vê um sindicato, e isso é comum, o presidente achar que o sindicato é dele e só ele pode fazer. Eu não tenho essa pretensão e não faço isso. E toda a minha diretoria é convidada, convocada para tudo. Para dar entrevista, para falar sobre... Então eu não tenho essa vaidade. Mas você também transita muito bem no Fórum Produtivo inteiro, né, Fábio? Graças a Deus. Ontem mesmo estava jantando com o Toninho da Fibra. Então a gente tem essa facilidade. A gente busca isso, o quê? Você tem que conhecer tudo sobre o Distrito Federal, que é onde você vive. Então não adianta eu conhecer apenas o meu umbigo. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ampliar o meu horizonte para que eu possa realmente fazer alguma coisa para esses vários segmentos que a gente trabalha. Claro. Correto? E você se fortalece, assim, o sindicato fica mais forte. Hoje, para você ter uma ideia, falando em forte, nós começamos há 10 anos, 11 anos, né? Um sindicato pequenininho, numa salinha alugadinha, coisa bem miúda, e transformou, hoje está entre os 3 maiores sindicatos do Distrito Federal. E aí eu estou colocando aí um Sinduscom, né? E estou colocando um sindivarejista que tem 40 anos. Então hoje eu posso te garantir o seguinte, nós somos um dos 5, tá? Para não ferir nenhuma suscetibilidade aí, então vamos um dos 5. Fugindo um pouquinho da história do sindicato, quer dizer, né, implicitado na história do sindicato, vocês estão com uma defesa muito grande do regime diferenciado da tributação para o atacadista, que é justo, né? Então nós tivemos o TARI, que foi um regime especial, que o atacadista tivesse um imposto melhor, para que pudesse, né, ter um produto mais barato, para que pudesse
vender mais barato. Depois nós tivemos o REA e agora foi criado o Proatacadista, que está uma situação assim totalmente indefinida, e o empresário da área ele está sentindo muita a instabilidade, e vocês, como sindicato, estão brigando muito por isso. Eu gostaria que você falasse bastante sobre isso. Bom, desde o TARI. Eu não tenho a menor dificuldade para falar sobre eles, porque convivi e convivo com eles quase que diuturnamente. Com a criação do TARI, o Distrito Federal começou a crescer no movimento atacadista. Nós começamos, para se ter uma ideia em números, nós começamos em 2000 com o TARI, onde a gente arrecadava aos cofres públicos apenas 96 milhões de reais ano. Nós começamos a atrair empresas e a fortalecer as empresas já existentes, e hoje nós temos grandes empresas. Então nós começamos a fortalecer e a buscar essas empresas e crescemos muito, e chegamos no ano de 2009 a uma arrecadação de ICMS apenas, sem contar tudo em volta mais, nós chegamos a 800 milhões de reais ano, ou seja, quase 1 bilhão de reais ano, certo? Com isso, nós passamos a ter 22% da arrecadação de ICMS do Distrito Federal. Então o setor cresceu muito e vinha crescendo muito, quando, de repente, o Estado de São Paulo entrou com uma DIN pedindo a cassação do regime especial chamado TARI, que é o termo de acordo de regime especial do Distrito Federal. Bom, com isso criou-se uma série de impasses, porque dentro dessa cassação, se ela, na verdade, vingasse, seria um prejuízo muito grande para os atacadistas, porque teria um efeito de retroatividade nas suas cobranças de dinheiro que não foi colocado no bolso do empresário, e sim foi distribuído a toda a população na venda de um produto mais barato. Todos os estados brasileiros têm os seus regimes especiais, todos, sem exceção. O Distrito Federal, como é uma vitrine para tudo, e como tem um Ministério Público muito atuante, por ser federal, ele não tem vínculo com o governador local, diferente dos outros estados, não é? Então ele é mais atuante e não vai aí nenhuma crítica ao Ministério Público. Sim. Absolutamente, mas vai uma constatação. Então, esse impasse foi criado, nós resolvemos então cancelar o TARI e pedir a revogação desse regime. Olha, para a gente continuar com esse assunto que é super interessante e os nossos telespectadores não perderem de você, a gente volta já já depois do comercial. Eu te espero aqui. Voltamos já com o nosso quadro Almoce Conosco, com Fábio de Carvalho. TEM, a revista do empresário, lança neste mês uma edição especial para as mães. Saúde, cultura, esporte, responsabilidade social, política, tecnologia, lazer, negócios e Elba Ramalho. Fiquem de olho na revista Tendências e Negócios. Vocês podem checar as novidades sobre o programa, a revista e muito mais no portal www.tendenciasenegocios.com.br. Confiram. Eu assisto ao programa Tendências e Negócios. Assista você também. Continuamos agora com o nosso quadro Almoce Conosco com o empresário Fábio de Carvalho. Voltamos ao nosso almoço com o diretor executivo do programa Tendências e Negócios, Alex Dias, e nosso convidado super especial, o empresário e presidente do Sind Atacadista, Fábio de Carvalho. Então a gente estava falando da revogação do TARI. Na verdade, não se trata nem de uma revogação. Na verdade, se tratava da extinção de um programa, tá certo? Para que não tivéssemos o efeito danoso de um julgamento. Então, nós resolvemos que assim faríamos e teve o acordo de todo o setor atacadista. Com isso, ficou sem nenhum regime no Distrito Federal, criando dificuldade para todos os empresários que aqui já tinham instalado suas empresas. E olha,
Instalar uma empresa de atacado não é brincadeira, você tem custos, basta ver aí o que a gente tem de galpões, né? Empresas de grande porte em todas as áreas de desenvolvimento do Distrito Federal. Então, com essa revogação, nós tínhamos que criar um outro incentivo para que nós pudéssemos fazer com que essas empresas permanecessem aqui e tivessem condição de negociar. Senão é todo mundo embora. Como foram vários, né? Sentiram inseguros, porque o regime no Distrito Federal, ele é igual em todo o país. A lei é igual para todos. Só que o Distrito Federal é uma vitrine, enfim, ele tem uma facilidade maior de cassação. Bom, criamos um novo regime, chamado REA, um outro formato, para fugirmos, então, de qualquer questionamento jurídico, mas não adiantou, o Ministério Público Local entrou contra o regime especial e veio a ser cassado agora, final do ano de 2011. Outubro, né? Outubro de 2011, então fizemos a revogação e aí o secretário de Fazenda da época, do Distrito Federal, resolveu então negociar com o CONFAZ, que tem a unanimidade de todos os estados, né, em qualquer negociação que se faz, negociar a extinção do regime, dos regimes passados, sem nenhum tipo de cobrança esse período, a retroatividade, né? Não é? Então resolveu, e com isso criou-se então a condição de o Distrito Federal não mais ter nenhum tipo de regime especial de ICMS para venda interestadual. Criou-se então um regime chamado pró-atacadista para única e exclusivamente vendas internas dentro do Distrito Federal. Com isso se criou o seguinte: nós temos hoje 35% da venda das empresas aqui, elas são para fora do Distrito Federal, ou seja, interestadual. Quando a gente fala interestadual, nós estamos falando do entorno do Distrito Federal, de 1,5 milhão de consumidores que dependem dessas empresas daqui, que estão próximas aqui. Então, ele é interestadual de qualquer maneira. Nós estamos sem poder suprir esse mercado, entendeu? Porque nós não temos condição de competir com eles, já que nós não temos um regime especial para fora. Estamos buscando alternativas e tudo mais. Então, criou-se o regime interno, chamado pró-atacadista. Ao criar o regime interno, criou-se com uma alíquota de 7%. Isso. Não é? A princípio, a Secretaria de Fazenda queria que fosse 12%, nós fizemos a conta. Nós fizemos a conta e 12% ela seria inócua, porque nós não teríamos como competir com as empresas que vinham de fora, portanto não faria nenhuma diferença em ter ou não. Tivemos a reunião com o governador, explicamos tudo, fizemos um trabalho, eu diria que assim, bem formiguinha de demonstração de números reais de tudo, entendeu? O governador sensível atendeu e viu e transformou então para 7%, que é a menor alíquota de ICMS dentro do Brasil, né? Praticada internamente. Então criou-se isso. Mas ao criar esse regime, a Secretaria de Fazenda se sentiu assim como se não fosse ideal em arrecadação, ou seja, queria perder receita e tal. Nos chamou, novamente nós modulamos a forma de cobrança do incentivo e esse projeto está na Câmara Legislativa, já passou na COF e está na CCJ para entrar em votação, que eu acredito que hoje, ou seja, daqui a pouco, né? Vamos dizer, no dia 12 passado, que é o que nós estamos falando, a gente deve estar com isso votado na Câmara Legislativa. Parabéns, Fábio, parabéns, tá vendo? Isso aí é um outro exemplo, que no caso essa modulação foi importantíssimo para o setor, do apoio, da força de uma entidade como essa. A gente volta já já, depois dos nossos comerciais. Te vejo aqui. Voltamos já com o nosso quadro Almoce Conosco, com Fábio de Carvalho. TEM, a revista do empresário, lança neste mês uma edição especial para as mães. Saúde, cultura, esporte, responsabilidade social,
política, tecnologia, lazer, negócios e Elba Ramalho. Fiquem de olho na revista Tendências e Negócios. Vocês podem checar as novidades sobre o programa, a revista e muito mais no portal www.tendenciasenegocios.com.br. Confiram. Olha, programas como esse, Tendências e Negócios, é uma das novidades muito boas para esse país. Eu sempre assisto e torço muito para que fique cada dia melhor, cada dia mais influente na nossa sociedade, porque faz muito bem. Assista você também. Continuamos agora com o nosso quadro Almoce Conosco com o empresário Fábio de Carvalho. Voltamos para o nosso almoço aqui no programa Tendências e Negócios com o nosso grande convidado Fábio de Carvalho, presidente do Sind Atacadista. No intervalo aqui a gente ficou conversando sobre várias coisas e o Alex tinha uma dúvida, né? Sim. Fábio, nessas modificações todas do regime tributário do atacadista, que está implicitado num PIB maior, que é o alimento, que é a farmácia, quem sai perdendo com isso? Na verdade, vai lá. o consumidor final. Infelizmente, alguém paga a conta. E essa conta é paga pelo consumidor final. Porque o produto encarece, não é porque nós queremos, não. E a gente até faz um trabalho diferente nisso. A gente até deixa de ter a nossa margem ideal para ter uma margem reduzida, para que o consumidor final não sofra tanto, não seja tão penalizado. Mas quem paga é o consumidor final. Aliás, não é só no regime especial aqui e ali, não. Quem paga toda a conta neste país é o consumidor final. Então quer dizer que o empresário, que às vezes é tido como um monstro e tal, né? Infelizmente muitos acham isso, ele chega a reduzir o seu percentual de lucro. E no sistema capitalista você sabe que não é fácil você tirar a margem de lucro do empresário. Mas ele pensa, não é só nisso, ele pensa na manutenção da sua empresa, porque ele não tem a manutenção da empresa e nem o crescimento. Se ele não tiver para quem vender, né? E nós só vendemos para o varejo. Quem vende para o consumidor é o varejo. Mas a gente sabe que se tiver uma majoração aqui, o varejo vai aumentar e o consumidor final vai pagar essa conta. Então, quem paga isso? Então nós estamos falando de uma matemática burra. Por quê? O empresário perde, o Distrito Federal perde e o consumidor perde ainda mais. É isso? Na verdade, todos perdem e está demonstrado isso nos números de arrecadação do Distrito Federal. Eu tinha em off dito a vocês sobre determinados números. A gente vem perdendo, nesses últimos 3 anos, uma média de 400 milhões ano em arrecadação para o Distrito Federal. O que isso poderia estar proporcionando? Poderia estar proporcionando novas estradas, recapeamento de asfalto, novas condições, casas populares para a população, enfim, uma série de produtos, uma série de coisas que o Distrito Federal vem perdendo por conta da não constância de um regime. Então isso, a gente luta insistentemente para que a gente tenha uma segurança nesses regimes, para que nós podemos atrair mais empresas, manter e crescer essas empresas aqui. Agora, eu gostaria de chamar o Júnior, né? O nosso grande chefe de cozinha, porque, afinal de contas, uma beleza dessa aqui, né? Então, eu acho que deve estar gostoso. Mas Com deve para certeza. um prato light, leve, um grelhadinho. Não, vou até mostrar aqui para que eles possam, de repente, pegar mais um detalhe. Olha que prato lindo. Não, vale a pena, vale a pena. E comer coisa saudável não é tão difícil, né? Não, aqui no La Plancha eu estou vendo que não é não. Vamos lá, quem que vai esperar? Aliás, o medalhão é interessante, eu não tinha conhecimento de medalhão de peixe. E olha, uma maravilha aqui, eu como gosto muito hoje, estou na geração saúde, né? Até mesmo porque eu preciso manter uma dieta assim, até por conta de algumas deficiências, né? E o pique que a gente tem que ter. Então, muito obrigado e parabéns, viu, Júnior? E só para finalizar, vamos torcer para que o projeto de lei se torne lei o mais rápido possível.
Não é isso? É tudo que nós queremos. Porque não adianta você ter um projeto de lei aprovado na Câmara Legislativa e não regulamentado. Ele não funciona como é o que está acontecendo. Você que é contador, sabe o que está acontecendo aí no setor, que ninguém sabe nem como fazer a sua apuração. A gente já viu essa história que é um horror, projeto não regulamentado, né? Então agora a gente vai saborear essa delícia aqui que o Júnior do La Plancha nos ofereceu. E espero que vocês também estejam em casa na hora do almoço, tenham um bom apetite e venham aqui no La Plancha experimentar o que a gente vai degustar agora. Obrigada. E o Fábio assiste o nosso programa, Fábio? Com certeza. E agora, claro, vou intensificar mais. Todo domingo vou ficar sentadinho antes de sair para os almoços com os amigos. Então a gente vai aí ver o programa e com certeza. Ok. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado. E espero vocês em breve. Te vejo no próximo domingo. Boa tarde. Depois do nosso comercial, o novo bloco Em Torno da Notícia, quando Marconi Moura Lima entrevista Júlio Miragaia, da Codeplan. E não esqueça, nós entrevistamos o senador Rodrigo Hollenberg. Te espero aqui.